Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na Tiger 1200 GT Explorer. Vamos fazer um passeio curto até Delfim Moreira, ver se a gente consegue almoçar por lá. Aproveitar que o clima dá uma firmada, mas a previsão é de chuva para mais tarde. Mas não está tão calor assim, 25 graus, tem um solzinho. Então, por que não pegar a moto e dar uma voltinha? Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre os 5 pontos que eu sinto falta da Tex com relação a essa moto aqui. Cara, nem tudo são flores, né? Nem nada é perfeito no mundo. Então tem algumas coisinhas que a Tex tinha e que nessa aqui não funciona tão bem assim. Na Tex era melhor. A primeira delas, número 1 da lista, é sem sombra de dúvidas o painel, cara. O painel dessa moto é um painel TFT, bastante brilho, boa resolução, mas eu realmente não gosto dele. Eu gosto do painel daquela ponteiro, né, contagiro e tal, né, onde as informações ficam onde tem que ficar, a gente não tem que ficar caçando informação, muito fácil acessar, né, não tem que ficar navegando em menu. Então aquele contagiro da Tiger Explorer realmente ele era fantástico, bem no meio da tela, né? Bem no meio do painel, bem grande, né? Com as duas telinhas do lado. Eu gostava bastante daquele painel lá. Esse aqui eu estou me acostumando com ele. Ele é muito mais simples, né, em termos de informações que são exibidas, mas o outro lá ele é mais bacana, né? Ele é mais bonito, ele tem mais personalidade. O segundo ponto está envolvido também com o painel, mas é um medidor de pressão dos pneus dessa moto. E se eu tiver em km por hora, ele só mede a pressão ou em bar ou em kilopascal. Não mostra a pressão em libras. Para mostrar em libras eu tenho que colocar a moto em milhas por hora. Não sei porque tem essa restrição, não faz o menor sentido. Eu até achei que na última atualização de software dela isso ia estar corrigido, mas não está. Então esse é um ponto bem negativo, porque você tem a funcionalidade, né? Você pagou pelo sensor, pagou pela informação, para ter acesso à informação, mas ela está num formato que não te ajuda, né? O terceiro ponto negativo é a conectividade. Então essa moto aqui, ela se conecta com o celular e em tese você teria ali algumas opções, né, que poderia fazer aqui pelo painel, né, pelo joystick aqui do lado. Como por exemplo, navegação. Você pode controlar as músicas do seu telefone. Você pode controlar uma GoPro. Mas na prática, essa funcionalidade ela deixa também muito a desejar. A navegação por seta só não ajuda muito. Ok, se tiver um lugar muito simples de navegar, né, porque na verdade você não precisa disso, ele até funciona, né, mas você não tem muita dúvida de onde você tem que entrar, né? Agora, se tiver um lugar complicado, por exemplo, São Paulo, né, um lugar onde você tem muitas entradas, muitas ruas, tem muitas avenidas paralelas, tem que pegar essa saída agora, porque senão lá na frente você não consegue pegar a saída que você quer de fato, né? Então, ele acaba não funcionando bem, você não consegue seguir bem as instruções que aparecem no painel. A conectividade em termos de controle de música também não é legal, porque essencialmente aparece no painel o nome da música que está tocando
E aí você pode pular aquela música, pode aumentar o volume e baixar o volume. Essencialmente é isso que você pode fazer. Mas o que eu percebi é que, pelo menos com o meu telefone, de tempos em tempos ele dá uma falhada. Então você está ouvindo a música tocando, daqui a pouquinho a música dá uma picotada. Aí você ouve a música de novo, daqui a um pouco dá uma picotada. Pode ser que isso seja só uma relação da moto com o meu telefone, especificamente falando. O telefone é um A53S 5G da Samsung. Então pode ser só um caso específico do meu telefone com essa moto. Mas o fato é que isso acontece e isso me incomoda bastante. Então eu acabo não usando isso. Então, no final das contas, eu raramente conecto meu telefone na moto. A verdade é essa. O quarto ponto que eu me incomodo um pouco está relacionado ao cardan da moto. O cardan da minha outra moto, da Tiger Explorer, né? Da minha ex-moto, ele tem uma junta meta-elástica. Então ele tem uma espécie de amortecedor no meio do cardan, né? Então você tem ali o eixo que sai do motor, entra nessa junta e depois vai para o diferencial. Isso acaba amortecendo um pouco ali a transferência, né? A variação de força do motor para a roda. Nessa moto aqui, o cardan é uma peça só, né? É um eixo rígido. Então ele não tem esse amortecimento. Então isso acaba transferindo um pouco mais essa brusquidez do motor para a roda. Como é que a gente sente isso, né? Na maior parte das vezes é quando eu estou assim, estou andando com a moto, aí eu tiro a mão do acelerador e volto rápido. Então você põe o jogo, usa o freio motor e depois acelera de novo. Quando você faz a transição muito rápida, você sente um certo tranco. Não é nada assim que seja muito devastador, né? Mas você sente. Tá? Então a minha outra moto não fazia isso, porque tinha essa junta e fazia o amortecimento no meio do cardan. Nessa moto, esse amortecimento fica a cargo de coxinha que está dentro do cubo da moto. E ele não consegue absorver bem isso. Você sente esse certo tranco quando você faz isso aí. A gente acaba se acostumando a fazer essa transição, né? Hoje eu já faço isso de forma automática. Então, quando eu fecho aqui o acelerador e vou acelerar de novo, eu consigo fazer com que a retomada de aceleração não tenha esse tranco, né? Mas eu tive que aprender a fazer isso. Então você tem que se acostumar com a moto. E o último ponto que também me desagrada um pouco é a proteção aerodinâmica. E na outra moto era muito melhor, né? Tanto na questão do tamanho do para-brisa, o para-brisa era mais alto, não precisava ter essa gambiarra aqui em cima, né? Ele já me cobria como um todo. Mas também na forma como ele desviava o vento das laterais. Tanto que nessa aqui eu tenho que colocar esse negocinho aqui, porque senão vai vento direto no meu comunicador e aumenta pra caramba o barulho no capacete. Então na outra não tinha nada disso, era muito mais silenciosa, né? De fábrica, né? Sem ter que fazer essas gambiarras. E além disso, na outra moto eu tinha lá o controle de altura da bolha elétrico, né? Então eu conseguia subir e baixar a bolha eletricamente sem tirar a mão aqui do guidão. Essa aqui também não é difícil, eu posso subir e descer com a mão aqui, né? Então não é algo do outro mundo. Mas na outra lá era mais fácil, né? Poder fazer isso com a mão aqui no guidão o tempo todo era melhor. Então esses são os 5 pontos aí que eu tive que caçar, né? Meio que ser um pouco crifi, confesso, para poder falar deles em relação a outra moto. Tem alguns outros pontos que eu vou mencionar aqui que não são tão graves assim, mas
só para dizer aí que eu notei, né? Um deles é a vibração do motor. Essa moto vibra um pouco mais, não é algo que me incomoda mais, certo? Não colocaria isso como um ponto de encontro, só para questão de falar que eu percebo isso. O outro ponto é a altura da moto. Essa moto é um pouco mais alta, então quando eu estou assim, pego a estrada com a Adriana na garupa, quando eu chego no outro lado, a moto ela está bem alta, ela aumenta bastante a altura em relação ao solo. Isso minimizou bastante esse problema com o fato de eu poder apertar esse botão aqui do home e ela baixar sozinha, né? Então quando eu chego em outro lugar eu já faço isso para evitar algum susto. Então isso minimizou, mas é um fato que essa moto ela pode ficar mais alta que a outra. E outro ponto também que tem que prestar atenção é a questão da troca de óleo, né? Que essa moto aqui você tem que trocar o óleo seguindo uma sequência diferente do normal, então você tem que ficar sempre atento com relação ao mecânico e tal, né? Porque nessa moto aqui você põe um óleo primeiro e depois põe um filtro, tá? Você não pode colocar o filtro de óleo antes de pôr óleo na moto. Então esse é outro ponto de atenção que a gente tem que ter com essa moto. Então essas aí são apenas algumas menções honrosas aí que não afetam tanto a questão do uso da moto, mas é que é importante a gente mencionar. Ok? Então é isso. Vai ter outro vídeo aí em breve sobre os 5 pontos que eu mais gosto dessa moto em relação à antiga moto. Então fiquem aí ligados, que em breve a gente vai ter mais informação com relação a isso. Comparativo aí, depois de algum tempo, pilotando uma Tiger 1200 ZTX Plus. Obrigado, pessoal, obrigado aí pelo apoio ao canal e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço e tchau, tchau.